Bem-vindo ao GoTech. O vídeo de hoje é sobre o iPad OS 17. Eu instalei na minha máquina para mostrar para vocês as principais novidades do sistema operacional da Apple. Não recomendo a instalação do software se vocês utilizam aplicativos críticos e utilizam também a máquina para trabalho. Eu já tinha deixado baixando essa versão do iOS 17, essa é a Beta 2. Se vocês tiverem dúvida como instalar, pode colocar aqui nos comentários que eu ajudo vocês, tá? Embora eu só recomendo se é uma máquina que você não use constantemente. Essa versão ela é suportada para iPad Pro a partir da segunda geração, iPad Air a partir de terceira geração, o iPad C de sexta geração em diante e o iPad Mini a partir da quinta geração. Os produtos anteriores não têm suporte ao iPad OS 17, então não vão funcionar, embora vão continuar recebendo as atualizações de segurança. Coloquei aqui para instalar, ele está verificando a integridade do arquivo que nós baixamos, então ele leva um tempinho para verificar se o arquivo está ok. Se tiver ok, ele vai reinicializar. Então, reinicializou, deve aparecer agora o logotipo da maçã. Se não aparecer e voltar, é que tinha algum problema com o arquivo. Nunca aconteceu isso comigo. De todo modo, já apareceu a maçã, agora ele deve reinicializar de novo, já com a barrinha de andamento da instalação. Então, tá aqui a barra de andamento. E aí, o que eu vou fazer, tá? Eu vou parar o vídeo e aí, quando tiver instalado, eu volto. Senão a gente vai acabar perdendo um pouquinho de tempo. Então já está reinstalado o sistema operacional. Ele aparece o Olá, como se tivesse acabado de comprar. Eu vou digitar a senha. Em tese, deveria já todos os meus programas já instalados já aparecer aqui, tá? Entendeu que a atualização do software foi concluída. Eu vou dar OK, tá pensando um pouquinho. Isso mesmo sendo um iPad Pro M2, tá? Então ele tem uma... É um procedimento que eu exijo um pouquinho dele. A partir do Apple Pay eu vou configurar depois os cartões. Colocar aqui para análise do iPad, seja bem-vindo. Então aqui, essa é minha tela e também é a tela de fundo que eu utilizo do iPad. Ele acaba não alterando nada. Então, eu acho que a grande modificação que a gente tem, mais estética, né, que não é um ajuste fino, é a parte da tela de repouso, que agora é semelhante ao do iPhone. Então, finalmente colocaram uma tela que seria equivalente àquela tela Always On, mas no caso do iPad Pro, vou deixar ela desligada, porque a gente não tem uma tela OLED, é uma tela de TFT. Então aqui agora tem inúmeras tipos de tela que você pode deixar. Eu tenho desde tempo, astronomia, então essa é de tempo. Se vocês perceberem aqui no canto esquerdo, tem a opção de deixar widgets para você colocar a parte de tempo, aplicativos, notas, você pode colocar também o aplicativo do iFood, um atalho para o Chrome, para o Facebook, o que vocês acharem interessante. Eu gosto de deixar sempre a agenda e também a temperatura e previsão do tempo, porque aí a gente já sabe mais ou menos o tempo como vai estar quando você utilizar, se vai chover, se não vai. Você também pode deixar atalhos para o modo, como modo sono, modo trabalho e assim por diante. Agora você também pode personalizar o número do horário, então pode ser uma fonte você pode deixar a fonte fina ou grossa, e ainda tem vários estilos que você pode definir de acordo com o seu gosto. Eu particularmente gosto de deixar no default, não é algo que faz eu alterar as configurações, mas de todo modo tá aí uma otimização a gosto do freguês para vocês fazerem, tá? Então eu vou entrar aqui em outros modos de modo bem rápido para vocês verem, tá? Deixa eu entrar aqui, eu agora estou na tela para verificar. Aqui, agora sim. Então fica assim, você desligou o iPad, quando você ligar o iPad ele vai ficar com essa tela, que essa é de tempo, que tá o céu nublado, o horário, e aí os widgets que eu escolhi aqui no canto esquerdo.
Então, você também pode, como você tem vários perfis de trabalho, cada perfil de trabalho pode ter uma tela de repouso. Eu vou voltar aqui para as configurações que a gente estava mexendo, para vocês darem uma olhada nas outras telas. Então, a gente tem de astronomia, ele pergunta a localização que a gente está, para provavelmente colocar no mapa. Então, como a gente está em São Paulo, vai já aparecer para mim a localização próxima. Se a gente estivesse na América do Norte, iria mostrar a América do Norte, na Europa a mesma coisa. Aqui tem a Lua, Marte, então tem todos os planetas do sistema solar: Júpiter, Saturno, tá bem bonito Saturno, Urano, Netuno, e Plutão não aparece, aí já aparece todo o sistema solar, já que, lembrando que Plutão foi rebaixado à condição de planeta. Voltando aqui, Saturno, Júpiter, Marte, detalhes da Lua e a Terra. Então, vou colocar nos dois, tanto na de descanso quanto na de trabalho. A modificação já foi feita. Agora a gente vai só mostrar mais uma vez como é que fica com a Terra. Eu jogo para o lado, eu tenho... Não coloquei os widgets, então aqui funciona igualzinho na parte do iPad 16, tá? Quando eu puxo para o lado tem aqueles widgets que você pode trabalhar. Ou você pode deixar ele já na tela, como a gente mostrou para vocês no começo, quando eu estava na parte de tempo. Também tem o calendoscópio com várias cores: azul, verde, amarelo, vermelho, roxo, cinza, que são bem bonitos também. Então, é uma questão de personalização do usuário, né? Tem também um de emoji, que tem hora que as abelhas estão divididas em círculos, como se fosse um furacão, algo assim. Agora, tem também de artistas negros, que é do Union. Aí aqui o que parece que ele tem uma variante de cor, né? No lugar do amarelo, ele troca o amarelo pelo azul, pelo branco e assim por diante. Essa é a parte do Pride. Essa daqui é a campanha do Pride desse ano. Aqui tem também as que eles dizem que é do sistema operacional do 17. Então, esse inclusive lembra muito o Lollipop do Google. Essas cores. Então aqui eu tenho o Olá, tenho também um arco-íris. Então, você colocando aqui, engraçado aqui, ó, você percebeu, o número está escondido do horário, então é igualzinho no iPhone. Na hora que você mexer na tela, salta o número do horário para você. Lembrando que essa é uma versão beta, não é uma versão finalizada, pode ser que eles mantenham todas ou não. E também tem a parte das cores, então tem azul, roxo, rosa e assim por diante. O ponto interessante é esse widget que é animado. É que a luz está um pouquinho atrapalhando, mas, por exemplo, posso deixar a música tocando aqui, conforme vai mudando a música, ele também vai mudar o álbum. Se você fizer um pedido, por exemplo, no iFood, no Rap, que acaba utilizando essa plataforma, ele também vai alterar. O Stage Manager para mim, a principal alteração do 17, porque antes eu não conseguia adaptar o tamanho do aplicativo que eu estou utilizando. Então, você pode ver aqui que eu consigo, por exemplo, no Safari, alterar para o que eu quero. Pode ser mais largo, pode ser mais estreito. Eu posso manejar do modo que eu entender melhor. Vou colocar aqui a agenda junto com o Safari. Então, se eu clicar num, eu tenho a possibilidade de alterar para o tamanho que eu achar melhor, e eles podem trabalhar inclusive com as telas ao mesmo tempo. Na outra versão do Stage Manager no iPad 16, ele está um pouquinho mais engessado a configuração. Agora está muito mais fluida. Eu considero essa, na minha opinião, a mudança mais bem-vinda, junto com a possibilidade de você ligar uma câmera aqui no USB-C. E eu não tenho nenhuma câmera externa, mas você pode utilizar uma câmera externa sem driver, sem nada. Ele vai reconhecer que é a câmera e você vai conseguir utilizar a câmera normalmente. Por exemplo, uma câmera da Logitech no lugar de você utilizar a câmera do iPad Pro. A câmera do iPad Pro é boa, mas se você utilizar uma externa de 4K vai ficar bem melhor. Também agora tem o aplicativo Saúde no iPad, que não tinha antes. Então, todos os dados do Saúde que nós temos no iPhone, agora temos aqui no iPad.
Eu acho bem interessante, porque você não é, muitas vezes você está com o iPad na mão e não está com o seu iPhone. Então, você vai verificar lá os seus dados, você vai verificar a parte de atividade física, coração, medicamentos, a mobilidade, tudo que você já tem no seu iPhone, você tem no iPad também. E os dados ficam sincronizados, a Apple garante que esses dados são invioláveis, só você tem o controle desses dados, então isso não vai ser utilizado contra você, por exemplo, numa renovação de plano de saúde, que esse é o grande problema. Outra modificação muito interessante é como o iPad agora trabalha com o PDF. É interessante que essa alteração foi objeto também de um bom tempo da Keynote da Apple, porque o iPad é muito utilizado por estudantes. Então aqui eu posso, por exemplo, no iPad que eu tenho, inserir um campo de formulário, por exemplo. Então eu vou clicar aqui, aí eu vou digitar um texto. Vou aumentar o campo. Aqui. Por exemplo, só um texto qualquer. Ou se não, melhor, colocar unidade. Dei o Enter. Acabei saindo do aplicativo. Eu vou voltar nele agora. Voltei. Aí é assim. Ó, o campo que eu escrevi unidade está aqui, ó. Unidade. Então é em cima do PDF. Outra possibilidade que eu tenho também é fazer edição de vários campos. Posso editar esse PDF. Eu posso também utilizar a parte de caneta para poder assinar documentos. Deixa eu pegar a caneta aqui para vocês verem. Então vamos lá. Opa, escapou aqui. Primeiro você habilita que você vai editar com caneta aqui, ó. Você pode assinar o documento. Posso escrever na outra página. E é interessante que ele sabe quando você está numa página ou não. Se vocês perceberem aqui, ó, na divisão de página, ele não escreve nada. Ele só vai até o final da página. O Freeform também agora apresenta novas canetas. Teve uma alteração. E também a possibilidade de você fazer edição nele de modo colaborativo, que antes não era possível. Então você pode compartilhar com um grupo de trabalho ou com um grupo de pessoas, de escola, e fazer a edição do arquivo junto. Agora, se eu fazer o quadrado e segurar, ele vai corrigir a fórmula que eu fiz, ó. Agora fazer um círculo perfeito. Isso não tinha antes no iOS 16, tá? A mudança veio agora a partir do iOS 17. A opção de apagar aqui. Agora aqui eu posso, com essa caneta como se fosse um spray. Acredito que para quem desenha, faça as alterações aí, desenhos e ilustrações, é bem interessante isso. Então aqui ele entendeu como um triângulo, fazer um quadrado parecendo com um losango, fazendo uma estrela, vamos ver como é que ele entende. Ele entendeu como se fosse uma seta. Como eu comentei com vocês, essa é uma versão beta dele, então provavelmente vai ter alguns ajustes. Não recomendo vocês fazerem a instalação, se vocês utilizam essa máquina como máquina principal, se tem aplicativo de banco, ou se não tem algum aplicativo que é essencial. Mas compensa ver o que está por vir. Minha recomendação é sempre vocês esperarem a versão oficial, que ela já vem muito mais estável e compatível com os outros aplicativos. Você tem que lembrar que quando você utiliza o iPad, não é só ele, você também utiliza outros apps. Espero que tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, compartilhem, enviem para amigos e até a próxima.